renascer, reviver, reacontecer, renascimento. Nós estamos numa fase que nós estamos saindo da Idade Média e entrando da Idade Moderna. Nós estamos aí numa transição da história, uma transição do que nós chamávamos de medieval e agora nós vamos chamar de moderno. Olha aí, nós estamos na aula 40.2. Eu, professor Beto, e o professor Lorismar, com vocês nessa aula 40.2. Nós vimos aí que esse renascimento comercial e renascimento urbano, ele vai se dar entre o século XI e o século XIII. O que levou a isso? Primeiramente foi o fim das sucessivas ondas de invasão. Nós temos ainda o direcionamento do espírito guerreiro da nobreza para a luta contra os pagãos muçulmanos. Então, os guerreiros saíam, vão lá para a Europa, vamos brigar com os muçulmanos. E com isso, a válvula de escape era feita lá na Europa. O crescimento populacional, devido a fim dessas ondas de invasão, foi bem observada essa retomada do desenvolvimento das atividades econômicas também. Isso se dá no renascimento comercial e renascimento urbano. As rotas comerciais. Há um forte crescimento do artesanato. Rota comercial do norte e rota comercial do sul. A rota comercial do norte era feita lá pelo Mar do Norte, a rota comercial do sul era feita pelo Mar Mediterrâneo. Aquele mar que fica a Península Itálica e que ganhou, as suas cidades ganharam grande importância nesse renascimento comercial. Além do comércio local, desenvolveu-se também as grandes rotas do comércio internacional, que eu falei para vocês. Rota comercial do norte e rota comercial do sul, pelo mar Mediterrâneo. O desenvolvimento agrícola também, ele vai contribuir para essa mudança. As técnicas rudimentares que eram utilizadas, elas vão ter uma mudança. Porque a produção atendia basicamente o que a população precisava. Os impostos, talha e corveia, vão mudar a sua figura depois das grandes revoltas que os servos fizeram. Os servos vão se revoltar e vão mudar essa estrutura da talha, que era dividir o que eles produziam no meio, e a corveia também, que era trabalhar alguns dias da semana no manso senhorial. As rotas comerciais do norte vão fazer esse renascimento comercial e esse renascimento até do artesanato, que vai surgir a manufatura a partir daí. Essas rotas comerciais do norte e essas rotas comerciais do sul vão intensificar isso. Vão intensificar esse comércio com o Oriente. Gênova, Veneza, se tornam importantes polos que vão pegar as especiarias. As especiarias, aqueles temperos que eram produzidos lá na Europa, vão vir e vão ser tão comercializados na Europa. Então, nós estamos de frente o quê? Nós estamos de frente com uma mudança que a Europa está passando. Uma mudança significativa. Uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura social, uma mudança de cidades. As cidades começam a reaparecer, começam a reviver. Uma mudança da forma de produção feudal, que agora, com o comércio aparecendo, esse sistema de produção feudal, ele vai se enfraquecer. Agora nós estamos de frente ao mercantilismo. Esse comércio de mercadoria, esse pré-momento do capitalismo mercantilismo. Já é o aparecimento do capitalismo comercial. Entendeu? Então, nós estamos diante de uma mudança estrutural na Europa. Mudança estrutural essa que vai ser de reflexo até hoje no mundo. Faça atividade que eu já volto.
atividade fácil, que vocês tiveram agora, muito tranquila essa atividade. Porque essa atividade, ela tenta fixar o que nós estudamos, o que nós estamos estudando nesse período. Lembrando que uma aula tem ligação com a outra. Você precisa entender uma aula, precisa entender outra aula, porque elas não são soltas. Elas é um conjunto de aulas para trazer o entendimento para você. Tá bom? Vamos à primeira atividade? Já para a gente ver como é que ela funciona? Ela fala o seguinte: o nascimento das cidades no mundo feudal europeu, a partir do século XI e século XII, abala imediatamente a organização econômica dos campos. Confirmam essa alternativa, exceto, ou seja, o que está errado, o que não confirma essa alternativa. Qual é a exceção que tem aí? Nós estamos falando da produção agrícola estimulada a produzir excedentes em maior escala? É isso? Tem uma produção de excedente em maior escala com a produção agrícola? O camponês é atraído pela sedução do comércio e pela possibilidade de lucro? O camponês ele deixa de ser rural e se torna urbano? O cultivo estende-se ocupando as reservas incultas como bosques e pântanos? Com o enfraquecimento da terra, será que esse cultivo se estende? Eles vão pegar as reservas, bosques e pântanos, que eram reservas consideradas incultas? Nós temos aí a circulação monetária, circulação de moeda, circulação de dinheiro. Intensifica-se e a desestrutura as arcaicas relações servis? Será que está relacionado a isso? A aristocracia organiza-se em oposição sistemática à formação das cidades? Será que a aristocracia organiza-se em oposição sistemática à formação das cidades? Qual não está dentro desse contexto aqui que nós estudamos? Qual é a questão? O sistema feudal. Muda-se o pensamento, muda-se as classes sociais, mudam-se as relações sociais, mudam-se o sistema de produção, o sistema monetário. Então, tem toda uma mudança aí nesse momento, que você precisa observar na leitura da aula. Você precisa observar que o mundo está mudando neste momento. Essa aristocracia, ela não vão estar dentro dessa oposição sistemática, essa formação das cidades, porque essa aristocracia, eles vão precisar dessas cidades. Uma nova classe social vai surgir, a burguesia. Olha aí na tela para vocês, a questão que está fora desse contexto é justamente a letra E. A letra E. Vamos para a segunda aqui. No processo de formação das monarquias nacionais europeias, o desenvolvimento do comércio e das cidades. Então, nesse processo de formação das monarquias nacionais, que são os poderes centralizados, as nações começam a surgir, aquilo que estava tudo fragmentado na Europa, começa agora a dar lugar às monarquias nacionais. Inglaterra, França, Portugal, se formam dentro dessas monarquias. Criou a necessidade de centralização do poder para unificar os tributos, as moedas, os pesos e medidas, as leis e mesmo a língua. Ocorreu sob uma luta de interesse que aliou a burguesia, a igreja e os artesãos e os servos contra o rei e a nobreza? Será que já é nesse momento? Contribuiu para que a nobreza e a burguesia impusessem uma autoridade de cunho particular no controle das cidades? Criou condições para que a autoridade do rei, no Estado moderno, fosse limitada pelo parlamento? Promoveu a subordinação do poder real
aos duques e aos condes que possuíam grandes exércitos, momento de centralizar, momento de deixar a coisa mais central. Lembra que eu mostrava naquele mapa para vocês que a Europa ela se formou por reinos, gerondinos, jacobinos, pelos reinos, os francos, os eslavos, vários povos da Idade Média, visigodos, ostrogodos, vândalos. Então esses povos eles vão se estruturar na Idade Média e eles vão ter reinos fragmentados. Agora, e cada feudo ele tinha, tentaram colocar moeda, não conseguiram, mas cada feudo tinha sua importância. E o feudo estava mais preocupado com a sua produção agrícola para não passar fome. Agora, eles precisavam unificar, eles precisavam dizer que 1 quilo é 1 quilo em todos os feudos. Então começou a ter um rei centralizado, um rei que juntasse todo mundo. É por isso que a resposta correta dessa aí é justamente a letra A, que cria a necessidade de centralização do poder e unificar os tributos, as moedas, os pesos, as medidas, as leis e mesmo a língua. Então, aqui fazem parte dessa formação das monarquias nacionais. Formação dessas monarquias nacionais. Ok? Terceira. Essa rota era realizada no Mediterrâneo, tendo como posto importante Barcelona, Marsella, Gênova, Veneza, Tunis, Trípoli, Constantinopla. Nós estamos falando de quê? Olha aí as cidades. Barcelona, onde é que fica Barcelona? Onde fica Marsella? Gênova. Veneza, que foram as que a gente mais falou. Tunis. Trípoli. Constantinopla. Nós estamos falando da Route 66, da Rota 66. Nós estamos falando da Rota do Mediterrâneo. Nós estamos falando da Rota Asiática. Falando da Rota Comercial do Sul ou Rota Comercial do Norte. Meus queridos alunos, quando nós falamos dessas rotas, é bom nós observarmos que a Europa, ela precisava, como ela teve aquele contato através das cruzadas, teve aquele contato do Oriente, a Europa ela precisava chegar até o Oriente e ela precisava ter no Oriente uma estrutura comercial. Então a Europa ela precisava chegar até o Oriente. E ela utilizou 2 tipos de rotas. A rota do Norte, passando pelo Mar do Norte, e a rota do Sul, que passava pelo Mar Mediterrâneo. Essa rota, ela fazia esse entreposto de lá até Constantinopla, porque de Constantinopla lá nós temos a entrada da seda, tem o caminho da seda que ia para o Oriente. É legal que tem um filme que ele retrata de como as pessoas tentavam roubar o bicho da seda para trazer para o Ocidente. Era uma luta muito grande, que os chineses não deixavam. 2 coisas que eles não deixavam sair de lá, era a seda e a pólvora. Não deixavam sair de lá, que era a produção de lá. Não podia levar isso daí para... Era o segredo deles, a seda e a pólvora. Então, essas rotas comerciais, elas buscavam fazer comércio de porcelana, de pedras preciosas, de seda, especiarias, cravo, a canela, a noz moscada. Porque tudo isso daqui, quando chegava na Europa, chegava num preço exorbitante. Era a aristocracia que queria comprar isso aí. Era a burguesia que estava se formando, controlando esse comércio, que queria comprar isso aí. Então, era algo que estava muito visado dentro da Europa. Mas essa rota que ele está falando, que passar por Barcelona, passar por Gênova, passar por Veneza, passar por Tunis, passar por Trípolis, até chegar lá em Constantinopla, essa rota que eles estão falando é a rota comercial do Sul. Rota Comercial do Sul.
que chega aqui, passa pelo mar Mediterrâneo, nós temos a Península Itálica, e aí nós temos aqui Gênova, nós temos Veneza, que fica bem aqui na Península Itálica, que controlava essa rota do sul aqui. Sobre a importância do Renascimento. Vamos ali, por se liga do Enem. Sobre a importância do renascimento urbano e comercial, na fase de transição do feudalismo para o capitalismo, pode-se destacar o caráter assistencialista das corporações de ofício, influindo na democratização da ordem social, a importância do renascimento urbano e comercial, na fase de transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Enfrentamento do poder dos reis à medida que as cidades se tornariam independentes da nobreza feudal, o estímulo à centralização monárquica, a unificação das moedas, pesos e medidas e o mercantilismo, a posição da burguesia comercial à prática de usura e consequente apoio à igreja aos seus empreendimentos marítimos, o crescimento da burguesia repercutindo na decadência da política econômica mercantilista na formação dos Estados nacionais, aqui nós estamos falando novamente de centralização. Nós estamos falando de um momento de centralização política. Nós estamos falando de um momento que os reis precisam se fortalecer, formar seus reinos, formar seus estados nacionais. Precisam definir pesos, medidas, moeda, língua que será falada naquele reino. Então, por isso que a resposta é a letra, olha aí na tela para vocês, é a letra C. Estímulo à centralização monárquica, à unificação dos pesos e medidas. E vamos para a quinta. Corta aqui, rapidão. A quinta já veio com a resposta. Um minuto ainda. E vamos para a quinta. Olha aí, ó. A quinta questão, ela fala aqui. Essa rota, olha aí, vamos lá para a quinta. Essa rota era realizada através do Mar do Norte, passava pela cidade de Dunedin, Lubeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. Pelo nome das cidades, nós já sabemos qual é essa rota. Ainda agora nós vimos as cidades que passavam a rota do sul. Então essa daí ficou quase autorrespondível. Essa aí não teve dúvida dessa daí, tá? Porque qual é a rota? Qual é a rota que passava lá em cima por essas cidades? Londres, já sabemos que fica lá em cima na Europa. Aquela ilhazinha lá bonitinha. A Inglaterra lá, que nós temos Londres. Nós temos as cidades que passam, cidades nórdicas. Então, a resposta daí é justamente, olha aí ó, na tela para vocês, é rota comercial do norte. Não teve dúvida nessa daí. E, meu querido aluno, essa foi a nossa aula sobre renascimento comercial e renascimento urbano. Nós iremos continuar com outra aula falando sobre renascimento. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá.